A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãs, com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E hoje eu quero dar continuidade aqui ao nosso livro de Esther, contando sobre o reinado do rei Assuero. E hoje eu quero ler capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Então a Bíblia começa aqui nos dizendo que o rei consultou os sábios que entendiam de tempos, das leis e do direito. Depois da atitude que a rainha Vasti teve de recusar entrar na presença do rei por intermédio dos eunucos. O rei queria apresentar a rainha Vasti aos povos para que todos pudessem contemplar a beleza e o quanto ela era formosa. E para ela entrar, para que as nações, os povos, pudesse contemplar a beleza da rainha Vasti, primeiro ela teria que entrar, ser introduzida na presença do rei, e ela recusou. Então o rei convidou os sábios que entendiam de tempos, das leis e dos direitos, para aconselhar ele o que ele deveria fazer nessa situação. E diante do rei tinham 7 príncipes que estavam continuamente no seu reinado junto com ele. E um desses príncipes, chamado Memucã, aconselhou o rei e disse para o rei que a atitude da rainha foi uma atitude errada. E o que ele quis dizer para o rei? Que ela ia influenciar outras pessoas a agir do mesmo modo. Outras princesas dos medos e dos persas iriam fazer o mesmo que ela fez. O ato que a rainha fez, aquela atitude de recusar, iria influenciar uma geração, outras rainhas. O que eu quero dizer para você é que quando aqueles que estão na igreja recusam entrar na presença de Deus, eles podem estar influenciando outras pessoas a desprezar a ordem, o mandato do Senhor Jesus. É isso que quero dizer para você com essa atitude da rainha Vasti. Então aquele príncipe aconselhou o rei, disse que isso foi errado, o que ela fez foi errado, que ela ia influenciar outras princesas e que as princesas iriam desprezar seus maridos, e que era para o rei promulgar uma lei, um edito do rei, e naquele edito a rainha jamais poderia entrar na presença do rei. E que não se revogasse. E eu quero dizer para vocês, aqueles que desprezam a ordem do Senhor, é como esse edito aqui. Aquele príncipe disse para o rei que era para esse edito ser mandado para ser escrito também na lei dos medos e persas, que a rainha jamais iria entrar na presença do rei. Então eu quero dizer para você que aqueles que desprezam a ordem do Senhor Jesus, o Senhor pode sim fazer como esse rei aqui fez. Pode, porque está escrito, né? Aqueles que desprezam a ordem do Senhor, eles serão impedidos de entrar na presença do Senhor. Porque aqui a lei estava escrita, então a rainha foi proibida de entrar na presença do Senhor. A rainha foi proibida, o Senhor pode também fazer o mesmo. E aquela rainha, ela foi proibida de entrar, jamais ela poderia entrar depois da atitude que ela fez, jamais poderia entrar na presença do rei. E os príncipes disseram para o rei que o reinado da rainha Vasti fosse entregue, colocasse outra pessoa melhor do que ela no lugar dela. Então, é isso que aconteceu com a rainha Vasti, porque ela desobedeceu, ela menosprezou, ela recusou entrar na presença do Senhor por intermédio dos eunucos.
né? Quem sabe por ser ele homens pequenos. E aqui aqueles príncipes disseram para o rei que depois que esse edito fosse escrito na lei dos medos e dos persas, as princesas iriam dar honra aos seus maridos, seja ele o mais importante ou o menos importante. Então, que você medita, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito séria. Os mandamentos, as leis do Senhor é muito sério. Deus não, aqueles que brincam, eles serão proibidos. O velho homem, aquele velho homem que tem práticas erradas, eles são proibidos de entrar na presença do Senhor Jesus. Quem vai entrar é aquele que é humilde, aquele que não despreza a lei do Senhor, a ordem do Senhor. Porque aqui os príncipes deram esse conselho para o rei, e esse conselho agradou o rei. Esse conselho, ele foi estatuto perpétuo, está escrito para que sirva de exemplo para aqueles que estão desprezando a lei, os mandamentos, a ordem do Senhor. Eles serão proibidos de entrar na presença do Senhor para não influenciar outros a fazerem da mesma forma, a agir da mesma forma. Aquela atitude da rainha Vasti iria influenciar as outras princesas, iria influenciar as gerações a desprezar, a menosprezar. Aquele príncipe disse: olha, rei, ela desprezou o rei e os príncipes com essa atitude. Antes da rainha Vasti ser apresentada ali para os povos, porque o rei queria apresentar ela para os povos, para que todos pudessem contemplar o quão formoso aquela rainha era. Ela primeiro teria que ser introduzida na presença do rei. E ele escolheu os eunucos para introduzir ela na presença dele. E ela desprezou, ela recusou entrar por intermédio dos eunucos. Ela talvez queria que fosse outro grupo, né? Ela não quis entrar por aquele grupo de homens que ali estavam para introduzir ela na presença. Ela recusou, ela fez acepção da pessoa. Então, isso foi abominável aos olhos dos príncipes, dos conselheiros, dos sábios que entendiam da lei. E o rei foi justo. Ele procurou pessoas que entendiam da lei, dos tempos e do direito. O rei foi justo. Ele colocou pessoas ali para aconselhar ele, pessoas entendidas, pessoas sábias, pessoas que conheciam. Assim também é o nosso Deus. Aqueles que estão ali continuamente na presença do nosso Deus são os que são sábios, que têm entendimento, que sabem dos tempos, das leis e dos direitos. São esses que estão continuamente na presença do rei. Isso aqui é um exemplo. Eu aprendi com isso aqui, que quem estava na presença do rei continuamente eram os príncipes, homens sábios, homens entendidos, homens que conheciam a lei. Que lei? A lei da palavra de Deus, que era a lei que eles tinham. Era o quê? Os 10 mandamentos. A palavra de Deus é a lei. Então o rei foi justo, sábio, porque procurou homens sábios, homens que entendiam, para aconselhar ele. Então assim também é o nosso Deus. Quem está na presença do nosso Deus são homens sábios, que entendem dos tempos, das leis e dos direitos. Então eu aprendi assim, eu acredito que seja assim. Que Deus abençoe vocês, se Deus nos permitir. Eu quero estar compartilhando novamente outros vídeos contando mais sobre a história do livro de Esther, do rei Assuero. E eu acredito que essa história, esse livro tem grandes ensinamentos para todos nós. Deus abençoe, que esta palavra encontre corações sedentos, corações famintos, corações desejosos, que amam a lei do Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?